3 pontos jogados no lixo aqui na Arena, num trabalho bem articulado pelo Renato, para perder o jogo. Afinal de contas, o Grêmio com um a menos tinha 2-0 no placar. E depois das mexidas do treinador, o 3-2 para o Atlético foi uma realidade. Depois da vinheta, a gente vai falar sobre essa salada, essa vergonha feita aqui na Arena para 12 mil torcedores. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre Grêmio 2, Atlético Mineiro 3 aqui na Arena. Antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O jogo recém terminou aqui e o que aconteceu na Arena é para ficar marcado, tá? A gente vai lembrar por muito tempo. Afinal de contas, o Grêmio sai em poucos minutos de um jogo heróico, de uma vitória importante, uma vitória emblemática, para uma derrota trágica, uma derrota com a marca do seu treinador, uma derrota vexatória. Perder com a menos, normalmente é a tendência, né? Perder com a menos não é um problema. O problema é o contexto do jogo. Vamos lá, primeiros 10 minutos de partida. O Grêmio foi bem, a escalação sendo repetida no conceito, Monsalve, Cristaldo, pressão, Monsalve pisando na área, o Bright White tendo a oportunidade de driblar o goleiro para marcar, acaba desperdiçando. O Grêmio adotava ali, nos primeiros 10 minutos, uma postura de imposição dentro do jogo, mostrando que na volta para a Arena, na volta para a sua casa, queria o resultado. Depois dos 10, o Grêmio meio que deu aquele apagão. Começou a dar mais espaço, o Atlético Mineiro crescer no jogo, o Atlético tem qualidade com o Bernard, tem o Scarpa, né? A bola é amiga do Atlético Mineiro e a gente entende essa variação dentro da partida. Aí acontece a expulsão do Gustavo Martins, expulsão essa que poderia ter comprometido o jogo. E a gente faz essa ordem cronológica para chegar nesse ponto. A expulsão do Gustavo Martins talvez tenha sido o gatilho que o Grêmio precisava para a construção do placar, por mais estranho que possa parecer. Porque o Grêmio, com o contra-ataque à disposição, soube jogar. E foi numa escapada. Primeiro ponto, expulsão bem colocada, tá? No campo aqui, para mim, é vermelho, ele ia sair, de fato, o Daverson ia sair na cara do Marquezinho, então o vermelho ali, ele se impõe pelo que a regra diz. Mas de qualquer maneira eu não vi na televisão, vou olhar depois, mas no campo o vermelho foi bem aplicado. Só que o Grêmio teve o contra-ataque e soube aproveitar. Primeiro, uma escapada do Soteldo, lado esquerdo, escanteio cavado, bola na área, o desvio, o gol do Bright White. Depois, de novo, na base do contra-ataque, da individualidade do Soteldo, que foi um dos melhores jogadores do Grêmio na partida, ofensivamente falando, cruzamento feito, Cristaldo vai lá e faz o 2-0. Aí você pensa, 2-0, um jogador a menos, né? Você tem toda a vantagem emocional, jogando dentro de casa, o Atlético acuado. O Renato, ele só precisa fazer o certo, ele só precisa fazer o básico. E aí vem o intervalo. E aí vem o dedo do treinador. Porque o Renato vai com 2-0 para o intervalo, com a vantagem maiúscula, e ele começa a mexer no time. E o Renato, que adora falar que sabe mais de tática do que todo mundo, de novo tomou um nó. De novo toma um nó. Primeiro porque as substituições dele, nenhuma fez sentido. Nenhuma deu resultado, tá? Quando o Renato, ele saca os seus meias, o Monsalve, primeira substituição, ele começa a perder o meio-campo. Mas não apenas por sacar o Monsalve, mas também por tirar o Bright White, e essa para mim é a pior troca de todas. O Renato tira o centroavante, tira a profundidade do time, o time não chega mais na área de ataque, não oferece mais perigo para o Atlético Mineiro, e o Atlético, que já tinha um homem a mais, começa a empurrar o Grêmio para o campo de defesa, porque pensem comigo, o Atlético olha o Grêmio sem centroavante, o Grêmio não tinha mais ninguém lá na frente, os zagueiros do Atlético já não tinham mais missão nenhuma. O que aconteceu? O Galo começou a subir com mais gente. E se já tinha vantagem numérica, essa vantagem dobrou numericamente, porque os zagueiros não tinham quem marcar. O Renato coloca o Nathan Fernandes, que foi muito vaiado aqui na Arena, e eu, sendo muito sincero, fiquei com pena do Nathan Fernandes, porque ele foi jogado aos leões. O Nathan, ele não vem bem, ele faz por merecer a crítica, mas ele recebeu uma vaia que não é para ele. Essa vaia é para o Renato. O Renato que coloca o Nathan Fernandes nessa fogueira, coloca como atacante, como centroavante. Renato tinha o Arezzo no banco, se ele queria corrigir a bobagem que ele tinha feito, tivesse colocado o Arezzo e não o garoto. E o Nathan, por óbvio, veio numa fase ruim, apenas confirmou a fase, não fez absolutamente nada dentro de campo, é substituído. Não satisfeito, o Renato ainda tira o Dodi, que era um dos melhores jogadores de meio do time. Marcador, um cara que fecha espaço. amontoando o zagueiro. Porque na cabeça do Renato,
o atacante ataca e o zagueiro defende. E é assim que funciona. Se tu quer defender, tu precisa colocar 5 zagueiros. Se tu quer atacar, tu precisa colocar 3 centroavantes. A cabeça do Renato ela é meio, monocromática. Ela funciona de uma maneira muito simples. Ele só vê uma cor, ele só enxerga de uma forma. É muito difícil entender o Renato. E eu tenho certeza que na entrevista coletiva ele vai estar com o topete lá em cima. Ele vai dar um discurso que quem sabe é ele que fez, que o time que perdeu, que os jogadores que se entregaram. E é verdade, os jogadores, eles murcharam em campo, desidrataram. O time foi um time que foi completamente destruído dentro de campo pelo Atlético Mineiro depois dos 2 pênaltis convertidos. Mas é verdade também que o time ele desidratou porque o técnico desidrata, porque o técnico não consegue arranjar uma solução. E o técnico que em muitos momentos pratica de uma arrogância e de uma prepotência enorme nos microfones, quando está ali na beira do gramado, ele não consegue confirmar o discurso. Eu fico muito triste vendo isso, porque essa é uma derrota dura, pesada e que cai de novo na conta do técnico. De uma estratégia equivocada, depois de 2 gols marcados na maior dificuldade que se pode ter no futebol, que é ter um jogador a menos, e o Grêmio perde. O Grêmio sai da primeira página da tabela, porque a vitória colocava o tricolor lá, e volta a ocupar a segunda página, sempre olhando para a zona do rebaixamento, porque essa é a realidade do Grêmio do técnico Renato. É duro, mas é a verdade. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.